Senhor, queridos, estamos juntos mais uma vez para avançar nesse estudo sobre o final dos tempos, quando estamos estudando a Bíblia como um todo, mas baseados no livro de Apocalipse. Eu louvo o Senhor pela tua vida, porque você tem se dedicado a esse estudo, e eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar por esse tempo que você tem separado para estudar sobre a Bíblia. Vamos então lá no Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, quando fala de 7 sinais. A Bíblia fala de 7 sinais. Nesse momento, só para você recordar, já estamos no final das bodas do Cordeiro, lá no céu, quando estávamos 7 anos adorando o Senhor, participando desse casamento maravilhoso, a igreja com o seu noivo, preparando-se para voltar. Os galardões já foram distribuídos. Cremos que os galardões são divisas para o exército que vai descer com o Senhor Jesus para governar a terra por 1000 anos. Então já estamos prontos a descer. E eu creio que nesse capítulo 14 o Senhor mostra 7 sinais que aconteceram ao longo do tempo para mais uma vez provar que aqueles que estão com Ele são aqueles que escolheram estar juntos ao Cordeiro. E os que não escolheram são aqueles que foram lançados no inferno, aqueles que estão ainda na terra porque não morreram, mas que já estão condenados ao fogo eterno. Então nós vemos ali 7 sinais. Eu queria que você fosse comigo lá no versículo 6 do capítulo 14 de Apocalipse, quando diz assim, a primeira voz: vi outro anjo voando pelo meio dos céus, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Presta atenção, vamos entender todo o projeto do Senhor. O Senhor nos fez como seres humanos, nos colocou ali no Jardim do Éden, para que nós pudéssemos estar em comunhão com o Senhor. Diariamente o Senhor visitava Adão, visitava o homem ali no jardim, para ter uma comunhão com ele. Esse era o projeto de Deus. Nós, desfrutando de todas as maravilhas do Senhor, no Jardim do Éden, tudo que Ele havia criado para nós no mundo, e nos encontrávamos com o Senhor para ter comunhão com Ele. Mas o pecado entrou no mundo, e o pecado nos afastou completamente de Deus. O pecado impediu que tivéssemos comunhão com o Pai, porque Ele é santo, e se somos pecadores, não podemos estar em unidade com o Pai. Então, por isso, fomos afastados. E como o motivo da nossa criação era estarmos em comunhão com Deus, o fato de estarmos em pecado nos torna inúteis. Porque se temos pecado, não podemos estar em comunhão. E a nossa única função foi ser criados para estar em comunhão com Deus. Então o que acontece? Somos afastados do Pai. Mas o Senhor nos ama tanto que Ele projeta um plano para nos resgatar, um plano para nos levar de volta à sua comunhão. E esse plano veio através de Jesus. E Jesus morre na cruz do Calvário, ressuscita, e através da morte e ressurreição de Jesus nós temos acesso novamente ao Pai. Podemos estar em unidade com Ele. Só que a aceitação de Jesus como seu Senhor e Salvador é uma opção. O Senhor nos deu o livre-arbítrio. Então precisa ser anunciado. Então eu creio que essa primeira voz, esse primeiro sinal, é a pregação do Evangelho. Diz lá na palavra, né? Tendo um Evangelho eterno para pregar. Ao longo da história, tanto no Velho Testamento, a promessa de Jesus, quanto no Novo Testamento, através da igreja, o Evangelho foi pregado. O Evangelho foi anunciado, dizendo: vocês têm que buscar a presença de Deus. Ao longo do tempo. Então ninguém é indesculpável, como diz o apóstolo Paulo, porque todos nós ouvimos a pregação do Evangelho. Aí vem a segunda situação, o segundo sinal que diz no versículo 8: seguiu-se outro anjo, segundo dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Quando fala em prostituição espiritual, nada mais é do que a idolatria. E a idolatria é ter outro Deus que não o Senhor. Então o primeiro sinal é a pregação do Evangelho. O segundo sinal é a denúncia da idolatria. É a denúncia de que sem o Senhor nós estamos eternamente condenados.
Então o segundo anjo vem denunciando a idolatria, dizendo: caiu, caiu, não sejam idólatras. Aí a prostituição espiritual te afasta de Deus. É o segundo sinal, ou seja, dentro da história. Vem em seguida o terceiro sinal, que está lá no versículo 9, quando diz: seguiu-se a estes outro anjo, terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Presta atenção. Primeiro sinal, a pregação do Evangelho. Segundo sinal, a denúncia da idolatria. O terceiro sinal, a recompensa daqueles que não aceitam Jesus. Ou seja, aqueles que escolheram adorar a besta, escolheram buscar a idolatria, escolheram se afastar do Senhor, o resultado é este: beberá do vinho da cólera de Deus, preparado o cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre eternamente. Três sinais: a pregação do Evangelho, a denúncia da idolatria, e o terceiro sinal, a consequência dos que não aceitam Jesus. E o quarto sinal, a consequência dos que aceitam o Senhor, ou seja, o céu. Diz assim no versículo 13: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, o quarto sinal é a recompensa daqueles que aceitam o Senhor como dono da sua vida. E agora, o que vai acontecer? O Senhor vai fazer a grande colheita. Estamos aí então no quarto, não seria a quinta voz, que é chamado de a ceifa, capítulo 14 de Apocalipse, versículo 14. Olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem semelhança ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar. Esse é o momento que nós seremos arrebatados, o momento final do trabalho da igreja aqui na terra, porque o Evangelho já foi pregado, a prostituição e o pecado já foi denunciado, quem aceitou Jesus foi para o céu, ou vai para o céu, quem não aceitou Jesus ou foi ou vai para o inferno, e o Senhor então ceifa a sua igreja. A ceifa é o momento da colheita, ou seja, quando tudo já foi plantado, já chegou o momento em que os vegetais, as plantas ali estão maduros, então vem a ceifa, ou seja, terminou o trabalho da grande colheita da igreja. Nessa ceifa, o Senhor colhe o fruto de todas as árvores que foram plantadas aqui na terra. Mas há uma ceifa especial chamada de vindima, que é a ceifa da videira, a ceifa das uvas. E aqui essa videira representa a nação de Israel. Israel foi exatamente quem proporcionou a salvação. Israel foi quem gerou Jesus, e Jesus morrendo na cruz do Calvário, seu sangue derramado ali na cruz, depois da sua ressurreição, nos traz vida, nos traz salvação. E a vindima fala exatamente da colheita da uva. Por isso entendemos que essa videira aqui é Israel. Vamos voltar lá atrás, às 70 semanas de Daniel, quando o Senhor traz essa revelação para o profeta Daniel, ele diz: isso é para a tua cidade, para o teu povo. Ou seja, as 70 semanas é uma revelação exclusiva para Israel. E 69 semanas já se passaram, falta a última semana, a 70ª. Por isso a 70ª semana. Você poderia se perguntar: mas por que precisa ter a 70ª semana? Não bastava Jesus vir, levar a sua igreja, encerrar o assunto ou voltar para governar aqui na terra? Não, mas o Senhor dá uma oportunidade especial para Israel. Enquanto estamos nas bodas do Cordeiro, lá no casamento da igreja com o Senhor, as coisas estão acontecendo aqui na terra para que Israel tenha a sua última oportunidade de arrepender-se. O Evangelho é pregado através das 144 mil testemunhas, é falado de Jesus como Messias, para que Israel tenha mais uma oportunidade para aceitar Jesus. E se Israel tem um tratamento especial, Israel também vai ter uma cobrança especial. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é
cobrada. Por isso essa ceifa especial chamada vindima, quando então o cacho das uvas é colhido. E você vai ver que é uma ceifa muito especial. Na verdade, a vindima é uma ceifa mais exigente. Por quê? Porque aqui fala no versículo 18 e no versículo 19, diz que as uvas são colhidas e são lançadas no lagar. Está lá no versículo 19. Então o anjo passou a sua foice na terra, vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. O que é o lagar? O lagar é o local onde as uvas são colocadas e ali elas são pisadas, esmagadas, para que então saia o suco de uva, saia o vinho, que é exatamente o resultado dessa colheita. E o Senhor então diz para Israel: Israel será colhido de uma forma muito especial, porque não vai ser só o corte das uvas, o corte dos cachos de uva, mas também ela será pisada. É que diz que será pisada no lagar da cólera de Deus. E foi pisada. Israel foi torturado, Israel foi perseguida, Israel foi de todo o tempo a nação mais perseguida da face da terra. Então é uma colheita especial. Então vamos recordar, nós temos aí alguns sinais. O primeiro sinal, a pregação do Evangelho. O segundo sinal, a denúncia do pecado, da Babilônia, da idolatria. O terceiro sinal, a recompensa daqueles que não aceitaram Jesus, inferno. O quarto sinal, a recompensa daqueles que aceitaram Jesus, o céu. E aí a colheita final, dividida em duas partes. A colheita, que seria exatamente o quinto sinal, a colheita de toda a terra da igreja, e o sexto sinal, a colheita especial de Israel, a vindima. Então nós temos 6 sinais, e aí começam, o sétimo sinal seria o início dos flagelos, que já estamos então no capítulo 15 de Apocalipse. Capítulo 15 de Apocalipse então fala dos flagelos que o Senhor vai liberar sobre a terra. Mas antes há um intervalo, um momento tão especial, do versículo 2 até o versículo 4, quando relata o que está acontecendo no céu, a reunião da igreja com Israel, porque diz assim lá no versículo 3, do capítulo 15 de Apocalipse: e entoavam o cântico de Moisés, Israel, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Ou seja, estamos igreja e Israel. Israel entoando o canto de Moisés, nós, igreja, entoando o canto do Cordeiro, unidos, declarando a soberania do Senhor. E é tremendo esse texto. Eu tenho que ele diz assim: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá? E quem não glorificará o teu nome ao Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Nós estamos na última adoração do Senhor, porque daqui a pouco vamos voltar. Já estamos com as divisas, já estamos com os galardões, e as coisas estão acontecendo. Então começa Deus a liberar os flagelos. Capítulo 15, versículo 5. Depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo, ou seja, estamos ali tabernaculando, estamos ali unidos com o Senhor. Os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho fino e resplandecente, cingidos no peito com cintas de ouro. E diz, versículo 7, então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Bem, uma coisa que é importante, estamos entrando no capítulo 16, é que não podemos deixar de fazer uma comparação, um paralelo desses 7 flagelos com as 7 trombetas do capítulo 8 de Apocalipse. As trombetas, você viu que são os anjos tocando as trombetas para chamar as coisas que vão acontecer. Para chamar, aí vem a destruição da terra, do céu, das águas, dos rios, assim por diante, né? Então as trombetas estão chamando. Os flagelos agora são o resultado dessas trombetas. Cada flagelo tem uma correlação com a trombeta. Lá no versículo 1 do capítulo 16 diz: ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide derramai pela terra as 7 taças da ira de Deus. Então presta atenção, a primeira trombeta dá início à destruição da terra,
E aqui está o resultado, a destruição da terra através do primeiro flagelo. E assim por diante, você nem precisa entrar em detalhes, porque o primeiro flagelo vai atacar a terra, assim como a trombeta. O segundo flagelo vai atacar o mar, assim como a trombeta. O terceiro flagelo vai atacar os rios, assim como a trombeta. O quarto flagelo vai atacar o céu, ou seja, o sol e a lua, assim como as trombetas. E aí chegamos ao quinto flagelo, que diz, no versículo 10, derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Você se lembra lá no capítulo 8, que a quinta trombeta, quando é tocada, a porta do abismo é aberta e os demônios que estavam ali guardados para este tempo são liberados, e eles vêm para a terra para atormentar as pessoas. Eles não têm autoridade para tocar em vegetais, em plantas, em animais e nada, mas eles vêm somente para atormentar as pessoas. Por isso diz aqui, né, no versículo 10 do capítulo 16, cujo reino se tornou em trevas, diz... Por isso diz aqui no capítulo 16, versículo 10, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Ou seja, a trombeta que é tocada lá, a quinta trombeta que abre o abismo e sai do abismo, todos aqueles demônios, libera esse tormento, doenças, dores, úlceras, angústias, são tormentos físicos, são tormentos espirituais, são tormentos emocionais. Imagina todo tipo de ataque ao ser humano está acontecendo, e diz aqui que mesmo assim eles não se arrependeram. O quinto flagelo, na verdade, é o resultado da abertura do abismo através da quinta trombeta. Chegamos ao sexto flagelo. Você se lembra que a sexta trombeta libera aquele exército de 200 milhões de soldados para atravessar o rio Eufrates e atacar Jerusalém. E aqui o resultado é exatamente isso. Capítulo 16, versículo 12. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol, ou seja, do oriente, do norte, do oriente. Então vi sair da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, 3 grandes espíritos imundos semelhantes às rãs. E esses demônios, o que acontece? Eles vêm para atacar Jerusalém. E lá no versículo 16 diz, então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então esses exércitos que virão do Oriente, virão do Norte, eu não sei que países, mas aqui diz muito claro, né, que vem do Oriente. Eles cercam Jerusalém, eles vão para próximo de Jerusalém, e ali no Vale do Armagedon, nós tivemos a oportunidade de estar lá, um vale muito grande, uma planície a perder de vista, 200 milhões de soldados reunidos para destruir Jerusalém, para tomar a cidade santa, para tomar posse daquela terra. Esse flagelo é o resultado da sétima trombeta que é tocada lá atrás. Então temos os 6 flagelos, resultado das 6 trombetas. Chegamos então no sétimo flagelo, que vai ser resultado da sétima trombeta. Lembre-se que na sétima trombeta a igreja está se preparando para descer. Lá os galardões são distribuídos, o Senhor prepara o seu exército para descer, para tomar o mundo de volta, para no milênio organizar todas as coisas. Então, antes de tocar a sétima trombeta, ou seja, antes do resultado da sétima trombeta, lá no capítulo 16, versículo 9, algo especial acontece. Diz assim, e lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Presta atenção, se você olha na história, Babilônia foi a nação que conseguiu destruir Jerusalém. Quando no Velho Testamento Jerusalém é cercada pelos assírios, o Senhor vence aquela batalha, os assírios voltam para casa e não conseguem invadir Jerusalém. Mas depois vem a Babilônia, e Babilônia entra em Jerusalém, destrói Jerusalém, destrói o templo. A Babilônia é a nação que entra em Jerusalém para destruir a cidade, para destruir o templo, roubar as coisas santas
Na verdade, não só rouba as coisas santas, mas também leva para a Babilônia, e lá essas coisas santas são usadas para sacrifícios, para orgias, para outros deuses. Ou seja, Babilônia tocou no coração de Deus, Babilônia tocou na menina dos olhos de Deus, Babilônia destruiu o templo. E mais tarde, quando vem a idolatria, através de religiões idólatras, o Senhor chama também de Babilônia a idolatria, a prostituição. Então, assim como o Senhor tem um cuidado especial com a igreja, tem um tratamento especial para a colheita de Israel, também tem um tratamento especial para a Babilônia. Porque a Babilônia se destacou como a grande destruidora do templo de Israel, do templo do Senhor, contaminou as coisas santificadas. Por isso o Senhor dá uma atenção especial à destruição da Babilônia. E aí você vai perguntar, pastor, quem é a Babilônia? Será o Império Romano? Será a idolatria romana? Quem é a Babilônia? A Babilônia não é alguém ou um país especial, mas a Babilônia é tudo aquilo que se levanta contra a santidade de Deus. Tudo aquilo que se levanta contra a autoridade de Deus. E ao longo da história nós vemos assim, por exemplo, você vai ver quando Josué está chegando em Jerusalém, ele vence a batalha, e ele chega na cidade de Ai, ele perde a batalha, ele vai procurar do Senhor saber por que estou perdendo a batalha. E o Senhor fala, existe um homem, e este homem é Acã, e por causa dele o povo de Israel perdeu a batalha. O que Acã fez diferente? Acã pecou. Eu já pensei muito sobre isso, porque nunca você vai vencer uma batalha se tiver algum pecado no meio do povo. Imagina o povo de Israel, milhões de pessoas ali, só vence se ninguém tiver pecado. Será que ninguém foi grosseiro com a sua esposa? Será que ninguém olhou com lascívia para o outro, roubou uma coisa, falou mal? Não vai existir nenhum momento que o povo inteiro esteja absolutamente sem pecado. Mas há um pecado que impede a vitória, que é o pecado contra a santidade de Deus. Há um pecado que impede a vitória, que é o pecado de cobiçar as coisas do Senhor. E foi o que Acã fez. Acã vai lá e pega ouro, pega prata, Acã vai lá e pega uma capa, coisas que já tinha sido determinado que era do Senhor. Porque lá atrás diz assim, lá em Êxodo, lá em Levítico, diz que quando vencer uma batalha, todo o despojo é do Senhor. Então, quando Acã rouba parte do despojo, ele não está roubando de pessoas, ele está roubando de Deus. E todas as vezes que nós nos levantamos contra a santidade de Deus, nos levantamos contra a autoridade de Deus, vem um castigo, vem uma direção do céu muito específica. Por isso a Babilônia aqui é separada. Porque a Babilônia não foi um país como outro qualquer, uma nação que lutou contra Israel. Tantas nações lutaram contra Israel, mas a Babilônia, ela entrou no santuário, ela destruiu o santuário e ela levou as coisas santas e as deturpou, as contaminou. Por isso o Senhor tem uma atuação especial com relação à Babilônia. E agora nós temos no capítulo 17 e no capítulo 18, 2 capítulos do Apocalipse, algo descrito claramente sobre a Babilônia. E nós vamos estudar isso na próxima reunião nossa, falando exatamente o que o Senhor tem preparado para a Babilônia. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor esteja a cada momento nos esclarecendo. Qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar uma mensagem para nós. E não se esqueça de você se inscrever no nosso canal do YouTube e clicar no sininho. Você clicando nesse sininho, todas as mensagens que colocamos ali, você vai receber uma notificação para você nos acompanhar. Amém, querido? Que o Senhor te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.